A chuva caía pesada naquela noite sobre as avenidas vazias da cidade. Os faróis de um carro preto cortavam a escuridão como lâminas de luz. Dentro dele, um homem de terno impecável e olhar de pedra falava ao telefone com voz fria. Alejandro Vega, um dos empresários mais ricos do país. Enquanto discutia um investimento milionário, uma figura curvada surgiu no meio da estrada. Um velho coberto por trapos, segurando um cartaz onde se lia: "Estou com fome, mas ainda tenho fé." Alejandro freou bruscamente, irritado. Abaixou o vidro apenas alguns centímetros. O velho estendeu a mão trêmula e disse: "Por favor, senhor, só um pouco de pão." O milionário o olhou com desprezo, deu uma risada seca e respondeu: "Se tem tanta fé, peça ao seu Deus." Em seguida, acelerou, deixando o homem encharcado sob o reflexo das luzes traseiras. Aquela cena ficou gravada na chuva. Mas a vida, caprichosa e justa, não esquece tão facilmente. 2 semanas depois, um acidente mudou tudo. Alejandro acordou em um quarto desconhecido, sem relógio, sem telefone, sem fortuna. Um homem humilde, de olhos bondosos, cuidava dele. "Calma, você está a salvo", disse o homem, oferecendo-lhe água. Alejandro o olhou confuso, até reconhecer aquela voz. Era o mesmo mendigo que ele havia humilhado. O destino havia invertido os papéis. Agora era o milionário quem precisava de ajuda e o pobre quem estendia a mão. Às vezes, a vida não castiga, apenas ensina. E naquela noite, sob o teto de uma casa simples, Alejandro aprenderia que a verdadeira riqueza não está no que se tem, mas no que se dá. Introdução. O destino costuma disfarçar suas lições em dor. O que alguns chamam de coincidência, para outros é o exato momento em que a vida muda para sempre. Alejandro Vega acreditava ter tudo: poder, luxo, reconhecimento. Sua empresa movia milhões, seu nome abria portas e seu dinheiro comprava silêncios. Mas no fundo, seu coração estava vazio. Ele havia esquecido a compaixão, o valor de olhar outro ser humano com respeito. Até aquela noite chuvosa. Uma noite que o despojou de tudo o que ele julgava essencial. Uma noite em que o orgulho colidiu com a humildade. O que começou como um ato de desprezo se tornaria o início de sua redenção. Porque, quando o universo decide te ensinar algo, ele não usa palavras, usa golpes de realidade. Esta história não é apenas sobre um milionário e um mendigo. É sobre a fragilidade da alma humana, sobre a linha tênue que separa a abundância do vazio. Um lembrete de que a vida pode virar de cabeça para baixo em um segundo, e aquele que hoje olha de cima pode precisar de uma mão amanhã. Se algum dia você se sentiu poderoso, ou se algum dia foi ignorado quando mais precisava de ajuda, esta história é para você. Deixe-se levar por cada emoção, cada silêncio e cada olhar que mudará tudo. Conte nos comentários de qual país ou cidade você está assistindo. Dê um like se acredita em segundas chances. E inscreva-se para mais histórias que farão você sentir, refletir e ver a vida com outros olhos. Porque às vezes quem menos tem é quem mais ensina. O destino costuma disfarçar suas lições em dor. O que alguns chamam de coincidência, para outros é o exato momento em que a vida muda para sempre. Alejandro Vega acreditava ter tudo: poder, luxo, reconhecimento. Sua empresa movia milhões, seu nome abria portas e seu dinheiro comprava silêncios. Mas no fundo, seu coração estava vazio. Ele havia esquecido a compaixão, o valor de olhar outro ser humano com respeito. Até aquela noite chuvosa. Uma noite que o despojou de tudo o que ele julgava essencial. Uma noite em que o orgulho colidiu com a humildade. O que começou como um ato de desprezo se tornaria o início de sua redenção. Porque, quando o universo decide te ensinar algo, ele não usa palavras, usa golpes de realidade. Esta história não é apenas sobre um milionário e um mendigo. É sobre a fragilidade da alma humana, sobre a linha tênue que separa a abundância do vazio. Um lembrete de que a vida pode virar de cabeça para baixo em um segundo,
e aquele que hoje olha de cima pode precisar de uma mão amanhã. Se algum dia você se sentiu poderoso, ou se algum dia foi ignorado quando mais precisava de ajuda, esta história é para você. Deixe-se levar por cada emoção, cada silêncio e cada olhar que mudará tudo. Conte nos comentários de qual país ou cidade você está assistindo. Dê um like se acredita em segundas chances. E inscreva-se para mais histórias que farão você sentir, refletir e ver a vida com outros olhos. Porque às vezes quem menos tem é quem mais ensina. A cidade brilhava com luzes de neon, e o som dos carros de luxo ecoava pelas avenidas. Alejandro Vega observava seu reflexo no vidro do carro. Impecável, confiante, poderoso. Tinha 45 anos e uma fortuna construída à base de decisões frias e sacrifícios humanos disfarçados de negócios. Naquela noite, deixava um jantar com investidores estrangeiros, satisfeito, convencido de que nada nem ninguém poderia tocar seu mundo perfeito. O motorista seguia em silêncio sob a chuva que batia no vidro como 1000 pequenos martelos. Alejandro lia mensagens no celular quando o carro freou de repente. Na estrada, uma figura cambaleava entre as poças, segurando um pedaço de papelão. Era um homem velho, magro, com barba branca e olhos cansados. "Senhor, há um mendigo na pista", disse o motorista. "Então desvie, não tenho tempo para sermões", respondeu Alejandro sem levantar os olhos. Mas o velho deu alguns passos e bateu levemente na janela. Suas mãos tremiam, encharcadas. "Por favor, filho, estou com fome, só um pedaço de pão." Alejandro suspirou, irritado. Abaixou o vidro um pouco e o olhou com desprezo. "Pão? E o que você fez da sua vida para estar aí pedindo pão?" O velho o olhou com tristeza. "A perdi, senhor, mas ainda tenho fé." Aquela frase, "ainda tenho fé", ficou no ar como um dardo invisível. Alejandro sorriu com ironia. "Então peça à sua fé que te alimente. Não dou dinheiro a preguiçosos." O velho abaixou a cabeça. Não respondeu. Apenas se afastou lentamente enquanto o milionário ordenava. "Vamos." O carro arrancou, e a água suja do asfalto o cobriu. Pelo retrovisor, Alejandro o viu ajoelhado sob a tempestade. Algo dentro dele se moveu por um instante. Talvez culpa, mas ele ignorou. Ligou o rádio para calar seus pensamentos. Horas depois, já em sua mansão de vidro, serviu-se de uísque e sentou-se diante da lareira. O fogo iluminava os troféus e quadros, mas nada aquecia seu coração. Pensou nas palavras do velho, mas as afogou com outro gole. Para ele, a vida era uma competição, e os fracos mereciam perder. Lá fora, a tempestade não cessava. Pelas janelas via as ruas virarem rios e os relâmpagos rasgarem o céu. Por um instante inexplicável, pensou novamente no rosto do mendigo. Havia algo em seus olhos, algo que não era miséria, mas dignidade. Tentou dormir, mas a chuva o mantinha acordado. Em sua mente, ouvia repetidamente aquela voz trêmula. "Ainda tenho fé." Fechou os olhos com força, irritado consigo mesmo por se sentir tocado. Não sabia que aquela seria sua última noite como homem poderoso, porque a vida, em silêncio, já havia começado a escrever sua queda. O som de um monitor distante foi a primeira coisa que ele ouviu. Um bip constante, seguido pelo cheiro de desinfetante. Alejandro abriu os olhos com esforço. A luz branca o cegou. Tentou se mover, mas uma dor aguda no abdômen o fez gemer. Estava enfaixado. O quarto era simples, paredes cinzas, uma janela embaçada pela chuva. Não era sua mansão, nenhum hospital particular. A mente dele era uma tempestade. Lembrava-se vagamente do acidente. O grito do motorista, o vidro estilhaçando. Depois, nada. Procurou o celular, o relógio, algo que provasse quem era. Nada. Só silêncio. Então a porta se abriu e um homem entrou com uma bandeja nas mãos. Era um homem idoso, de cabelos grisalhos, roupas simples mas limpas.
Havia serenidade em seu olhar. A paz de quem já perdeu tudo. Está acordado finalmente, disse o homem com um leve sorriso. Bateu a cabeça. Ficou inconsciente 2 dias. Alejandro o encarou confuso. Onde estou? Que hospital é este? Isto não é um hospital, filho, respondeu o homem. É minha casa. As palavras o desorientaram. Tentou se sentar, mas o corpo não obedecia. Quem é você? Meu nome é Elias, disse ele, oferecendo-lhe água. Encontrei você na estrada, quase morto. Ninguém quis parar, então o trouxe para cá. O nome ecoou. Elias. Alejandro o observou tentando se lembrar. E então entendeu. Você é o mendigo. Elias abaixou o olhar e assentiu. O mesmo que você não conseguiu olhar naquela noite. Alejandro sentiu o peso da vergonha. Por que me ajudou? Elias colocou a bandeja sobre a mesa. Porque quando alguém esquece a compaixão, outro precisa lembrá-lo. Não o salvei por você, filho. Fiz por mim, porque se eu o deixasse morrer, perderia a pouca fé que ainda tenho. As palavras cortaram mais fundo que qualquer ferida. O quarto humilde, as vigas de madeira, o bulbo pendurado, parecia mais humano que qualquer cômodo de sua mansão. O cheiro de sopa preenchia o ar. Pela primeira vez em anos, alguém cuidava dele sem querer nada em troca. Naquela noite, enquanto Elias dormia em uma cadeira ao lado, Alejandro olhou para a janela e viu o reflexo de um homem diferente. Pálido, vulnerável, humano. A máscara tinha caído. Então ouviu Elias murmurar uma oração. Obrigado, Senhor, por me dar outra chance de servir. Alejandro fechou os olhos. Pela primeira vez, não se sentiu superior. Sentiu-se pequeno. E nessa pequenez, começou a nascer algo sagrado. Os dias passavam devagar, como se o tempo zombasse dele. Alejandro não estava acostumado com o silêncio. Seu mundo sempre girou em torno de pressa e poder. Agora, só havia o som do vento e o crepitar do fogo. Elias preparava refeições simples, pão, caldo, chá, e em cada gesto havia algo que Alejandro há muito não sentia. Gratidão. Você não me odeia pelo que fiz? Perguntou um dia. Elias levantou os olhos do brinquedo de madeira que esculpia. Filho, o ódio é um luxo que o pobre não pode se dar. Você não tirou nada de mim que a vida já não tivesse tirado. As palavras suaves doíam mais que qualquer golpe. À noite, Alejandro sonhou com sua mansão em chamas, notas de dinheiro virando cinzas. Acordou suando, ofegante. Elias dormia na cadeira, imóvel como um anjo de guarda. Na manhã seguinte, Elias o levou para fora. Você precisa se mover, filho. O corpo cura quando a alma está calma. Levaram-no até uma pequena oficina com ferramentas antigas. Lá, Elias consertava brinquedos quebrados para crianças do bairro. Por que faz isso? Perguntou Alejandro. Porque alguém precisa lembrar às crianças que o mundo ainda pode ser bonito. As crianças chegaram correndo, rindo, entregando flores. Alejandro as observava em silêncio. Ninguém jamais o olhara assim. Mais tarde, Elias contou. Eu também tive uma família, um filho, uma esposa, mas perdi tudo por orgulho e ambição. Quando quis consertar, já era tarde. Por isso entendo sua dor. Não se trata de dinheiro, trata-se do vazio que ele deixa. Alejandro sentiu um nó na garganta. Eu também perdi tudo. Minha esposa me deixou, meu filho não fala comigo. Achei que sucesso justificava tudo. Agora nem sei mais quem sou. Elias sorriu com ternura. Você é alguém que ainda tem uma chance de recomeçar. Isso já é mais do que muitos têm. Naquela noite, Alejandro olhou as estrelas e sentiu algo mudar dentro de si. Entendeu que, às vezes, é preciso perder tudo para encontrar a luz. Certa manhã, um carro preto parou diante da casa. 2 homens de terno desceram apressados. Senhor Vega, finalmente o encontramos, disseram aliviados. Eram funcionários da empresa. Contaram que o haviam dado como morto, que o conselho assumira o controle e que investidores estavam fugindo. Aquelas palavras pesaram. Seu império, seu orgulho, tudo começava a ruir sem ele.
À noite, Elias perguntou: Vai voltar? Alejandro hesitou. Não sei. Lá tenho poder, mas aqui sinto algo que nunca senti. Elias assentiu. O poder sem propósito é uma prisão. Decida se quer continuar nela. No dia seguinte, Alejandro vestiu a roupa limpa que Elias guardara. Suas mãos já não eram as de um homem arrogante, mas as de alguém que tocou a humildade. Antes de partir, Elias lhe entregou um crucifixo de madeira, para lembrar que ninguém é tão rico que não precise de Deus, nem tão pobre que não possa ajudar. O retorno à cidade foi silencioso. Os arranha-céus surgiam no horizonte, mas ele se sentia menor. Sua secretária o olhou surpresa. Senhor Vega, achei que o senhor nunca voltaria. Ele sorriu de leve. Eu também. O mundo corporativo logo o engoliu de novo. Reuniões, investidores, entrevistas. Mas a mente de Alejandro permanecia longe, naquela casinha de madeira, até que um dia recebeu uma mensagem. Senhor Vega, Elias foi hospitalizado, precisa de ajuda. Sem pensar duas vezes, correu até o hospital simples do bairro. Encontrou Elias fraco, ligado a aparelhos. Não me olhe assim, filho, sussurrou ele com um sorriso cansado. A vida está me chamando, e desta vez não vou resistir. Alejandro apertou sua mão. Não diga isso. Eu te devo a vida. Elias o olhou nos olhos. Então viva bem. Não me devolva nada. Devolva a alguém que precise mais. Uma lágrima desceu pelo rosto de Alejandro. Quis prometer algo, mas Elias já havia fechado os olhos. O monitor soou um bip longo e contínuo. O silêncio encheu o quarto. Naquela noite, ao sair do hospital, Alejandro ergueu o rosto para o céu. Chovia, igual àquela noite do desprezo, mas desta vez ele não correu. Deixou-se molhar, sentindo a chuva lavá-lo por dentro. Entendeu que sua verdadeira dívida com Elias não era a vida, era a alma. Os dias passaram, mas a ausência de Elias pesava mais que qualquer número nos balanços de Alejandro. Sua mansão parecia um túmulo. Os empregados o olhavam, esperando o velho chefe arrogante. Mas aquele homem morrera junto com o último suspiro de Elias. Certa manhã, ele pegou o carro e dirigiu sem destino. Acabou chegando, quase sem perceber, ao bairro onde Elias morava. Tudo igual. As casas simples, as crianças descalças, as risadas. O antigo ateliê estava fechado e coberto de poeira. Ele entrou. Em um canto, encontrou uma caixa com brinquedos e um caderno velho. Na primeira página, lia-se com letra trêmula: Não importa o quanto você perca se ainda é capaz de dar. Alejandro sentiu um arrepio. Aquele homem que nada possuía deixara mais sabedoria do que todos os livros de negócios do mundo. Decidiu o que fazer. Vendeu uma de suas propriedades e reconstruiu o ateliê. Não o chamou de Fundação Vega, apenas Casa Elias, em homenagem ao homem que lhe devolvera a alma. O lugar abriu as portas para as crianças do bairro. Ensinavam ofícios, consertavam brinquedos, serviam refeições. Alejandro não delegava nada. Ele mesmo lixava a madeira, servia a comida, ouvia histórias. Um dia, uma menina lhe deu uma flor. Mamãe disse que o senhor é um homem bom. Alejandro sorriu. Não, querida. Estou apenas aprendendo a ser. Com o tempo, Casa Elias virou um refúgio de esperança. A imprensa descobriu, mas Alejandro recusava entrevistas. Não queria fama, só redenção. Cada sorriso infantil era uma oração silenciosa por seu velho amigo. Certa noite, ao fechar o ateliê, encontrou o crucifixo de madeira que Elias lhe dera. Pendurou-o na parede principal, acima de uma frase que ele mesmo gravou. Às vezes, quem menos tem é quem mais ensina. Toda vez que lia, sentia que Elias ainda estava ali, em cada olhar agradecido. Os anos passaram. Alejandro envelheceu em paz, cercado de pessoas que o amavam não pelo dinheiro, mas pelo coração. Um dia, seu filho, aquele que o havia abandonado, voltou. Pai, disse ele, ouvi o que o senhor fez. Tenho orgulho de você.
Alejandro o abraçou, chorando. Pela primeira vez, sentiu que possuía tudo, mesmo sem ter nada. O tempo passou, e o nome Alejandro Vega desapareceu das manchetes financeiras, mas permaneceu gravado nos corações que ele tocou. O que o dinheiro não conseguiu, a compaixão alcançou. Aquela noite chuvosa em que ele desprezou um mendigo se transformou, com os anos, no ponto de partida de sua verdadeira história. Ele aprendeu que a maior riqueza não se mede em posses, mas na capacidade de dar sem esperar nada em troca, e que o perdão, o presente silencioso que Elias lhe ofereceu, foi a chave que o libertou da prisão do próprio orgulho. Em cada risada de criança, em cada prato servido, em cada olhar de gratidão, Alejandro via refletido o rosto do homem que o salvara. Quando a morte finalmente o alcançou, não o encontrou sozinho. Encontrou-o em paz, cercado de amor, com as mãos manchadas de madeira e o coração limpo de rancor. Porque no fim, a vida sempre devolve aquilo que você dá. E aqueles que menos têm são, na verdade, os que mais possuem. A capacidade infinita de ensinar o que o dinheiro jamais poderá comprar.